Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou mostrar uma carteira diversificada com vocês, né, com 5 ativos que eu selecionei baseado em alguns critérios. E o interessante dessa carteira é que ela vai ter empresas que são consolidadas nos seus segmentos e a gente vai investir com um dinheiro razoável, que eu acho, na minha visão, um dinheiro que a gente consegue separar ali do nosso orçamento mensal e investir nessas empresas, né? Comprando uma ação de cada empresa dessa, a gente consegue montar essa carteira com menos de R$ 135 no mês. Eu acho um valor razoável, né? Que é pra gente separar ali no nosso orçamento mensal e pegar esse dinheiro e investir pro nosso futuro, para garantir algo a mais lá para frente, beleza? Então essa carteira aqui, como eu falei para vocês, ela tem alguns ativos que são ações e eu vou mostrar para vocês as características dessa carteira. Então galera, além dessa carteira ser diversificada, com bons ativos e ter um preço razoável, ela tem que ter algumas características, né? Essa característica é o que? Ela tem que ter bons ativos que a gente consiga carregar eles por um longo período de tempo, porque a gente quer levar esses ativos para o longo prazo, né? Nada que eu falo no canal aqui é de curto, médio prazo, é sim de longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então tem que ser, essa carteira tem que ter algumas características. E a primeira característica que eu falo nessa carteira é o que? Ela tem que ter empresas o quê? Consolidadas. São empresas que são líderes no seu segmento, né? Seja ele o segmento de bancos, seja ele no segmento do setor elétrico, no setor de seguro. Então são empresas que a gente olha e a gente vê, pô, essa empresa ela é grande, essa empresa ela está no mercado há muito tempo, ela tem um histórico de dar lucro e é uma empresa que não está iniciando, não tem um patrimônio razoavelmente baixo. Então é uma empresa que é considerada grande segundo o mercado. Então essas são empresas consolidadas, né, que são grandes e dão lucros. Nosso segundo critério é um setor estratégico da economia. O que é isso daqui? Quer dizer que essa empresa ela tem que estar no setor econômico bom, né, para o país. Um setor que seja estratégico. Como assim, Iago, um setor estratégico? Vamos dizer, todo mundo precisa de eletricidade. Então, esse é um setor que eu considero estratégico para a economia do país. Todo mundo precisa de energia, todo mundo precisa ter um banco, né, para pegar o seu dinheiro e receber o seu salário. Todo mundo precisa ter água, água encanada em casa, precisa ter um saneamento básico mínimo. Então, essas empresas são de setores estratégicos da economia, porque todo país necessita de empresas desse tipo. Então, outra característica dessa carteira é ter empresas desses setores. E a terceira e última característica da carteira é o quê? Ter foco em dividendos. Por que foco em dividendos? A gente quer ter uma carteira com empresas que pagam bons dividendos, porque no futuro a gente quer que essa carteira ela gere renda pra gente, uma renda passiva, que através dos investimentos que a gente fez ao longo da nossa vida, essa carteira comece a retornar dinheiro pra gente e a gente possa usar esse dinheiro da forma como a gente bem entender. Então ela precisa ter esse foco em dividendos. Vai ter tanto aí a questão da valorização das ações das empresas, como também ela ser uma boa pagadora de dividendos. Então essas são as 3 características, né, dos ativos que vão entrar na nossa carteira, beleza? Falado para vocês as características da carteira, eu separei 4 critérios que eu acho que são minimamente razoáveis para a escolha de um ativo, né? Que eu utilizo também no meu dia a dia quando eu vou comprar alguma ação e colocar ela na minha carteira. O primeiro critério é o quê? É justamente o setor que essas empresas estão inseridas. O primeiro setor que eu acho interessante a gente iniciar os estudos e procurar empresas é o quê? É o setor bancário, né? Todo mundo precisa de um banco, todo mundo sabe que banco faz dinheiro, né? Todo mundo sabe que o banco dá lucro, então nada melhor do que ter uma empresa do setor bancário. Então o segundo setor é o setor de energia, porque em tudo hoje em dia a gente usa energia, né? Tem os carros elétricos que estão vindo, cada vez as energias elas estão sendo mais de forma renovável, né? Para poluir menos o meio ambiente. Então é um setor que está crescendo cada vez mais. Então dificilmente alguém vai viver sem energia elétrica hoje, ninguém vive mais sem energia elétrica, né? Então mesmo você não usando ela, às vezes quando você viaja vem um talão ali do valor mínimo que você precisa contribuir mensalmente para a empresa do setor elétrico. O terceiro também é saneamento, né? O saneamento todo mundo precisa de água potável, todo mundo toma banho, todo mundo usa o banheiro. Então o saneamento básico ele é necessário. Então essas empresas elas também são empresas de setores bons e estratégicos para a economia.
O próximo setor que eu escolhi para ser inserido nessa carteira é uma empresa do setor de seguro. Pô, seguro a gente sabe que todo mundo compra um carro, compra uma casa ou compra algo mais caro e faz o seguro, né? Esse seguro é justamente pra gente ter uma segurança por trás daquele bem. Caso a gente aconteça alguma coisa, algum sinistro, ter esse seguro é uma forma da gente se garantir que a gente tenha um retorno, uma previsibilidade do valor que foi investido naquele bem. Então, todo mundo às vezes faz seguro, mas não quer usar. Então, as seguradoras ela têm aquele dinheiro que as pessoas pagam mensalmente ou anualmente e elas trabalham e geram lucros cada vez maiores, né? Então, uma empresa de seguro, além de ser estratégico, ela tem um histórico também de pagar bons dividendos e são empresas grandes, consolidadas no mercado. E o próximo setor da carteira é um setor também que é estratégico, principalmente para a economia do país, né? Do Brasil, que é commodity. Commodity a gente tem milho, soja, café, a gente tem o petróleo, a gente tem minério de ferro. Então, isso aqui também está inserido principalmente no PIB do país, né? Commodity, então, é outro setor que a gente coloca na nossa carteira como uma forma de diversificação e por ser um setor estratégico da economia também, e tem várias empresas que pagam bons dividendos nesse setor. Apesar de ser um setor assim que é um pouco volátil, né? Depende de oferta e de demanda. Tem um setor cíclico, às vezes está na alta, às vezes está na baixa, mas eu acho que é interessante ter na carteira uma empresa desse segmento para o longo prazo. Fechou? Então esse é o nosso primeiro critério, que são os setores. O segundo critério dessa carteira para os ativos, aqui é um que eu acho que tem que ter, né? Que as empresas já têm que apresentar lucro. Ninguém quer investir numa empresa que não apresente lucro, porque não faz sentido. Tu vai comprar uma loja, alguma coisa, vai ver lá o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e exercícios da empresa e a empresa não demonstra lucro, não tem lucro. Então tu não vai querer ser sócio de uma empresa dessa, nem comprar ela. Então por que na bolsa, nas ações, tu vai ver de forma diferente? Não, né? Tu vai querer investir numa empresa que dê lucro e esse lucro ela distribui entre os acionistas, né? Como forma de proventos, dividendos, gratificações. Então o lucro líquido mínimo aí que eu coloquei pra gente foi de no mínimo aqui, ó. Mínimo o quê? 6 anos positivo. Então a gente vai ver, depois eu vou mostrar para vocês a análise das empresas, e essa empresa ela tem que estar demonstrando pra gente aí que ela tá dando lucro no mínimo há 6 anos. Quanto maior o tempo que essa empresa ela estiver dando lucro ao longo do tempo, maior a probabilidade dela continuar dando lucro. Então a gente quer o quê? Investir em empresas que deem lucro, beleza? E no mínimo 6 anos. Quanto maior o tempo, maior a chance dela continuar dando lucro. Então por isso que eu coloquei aí uma média de 6 anos. Bom, falar do primeiro e do segundo critério, vamos para o terceiro. O terceiro é o quê? É o dividendo yield, né? Que é aqueles proventos que as empresas distribuem para os acionistas. A gente tem que ver também o payout, né? Mas as empresas que eu selecionei já têm um payout bom, e então a gente olha aqui no dividendo yield. O dividendo yield que eu selecionei para a gente, ele tem que ter o quê? Tem que ser maior ou igual a 5% ao ano. Então a empresa ela tem que ter um histórico de distribuição de dividendos ao longo do tempo e tem que ser maior ou igual a 5%. Que a gente sabe que se a empresa paga isso já ao longo dos anos, ela tem a tendência de continuar pagando, tem a tendência de continuar sendo uma boa pagadora de dividendos. Então eu considero aí 5% ao ano um valor razoável. E o quarto e último critério, galera, é o quê? Empresas que têm liquidez nas ações ordinárias. A gente tem as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias basicamente são as mesmas ações que os controladores da empresa têm. Então se eles forem tomar alguma atitude que queiram beneficiar eles, então a gente vai estar do lado certo, né? Vai estar do lado dos controladores da empresa. Enquanto as ações preferenciais, elas têm preferência de receber dividendos. Mas às vezes as empresas com ações preferenciais não têm ali uma segurança que a gente chama de tag along, né? Que é caso venha uma venda das empresas, você não recebe o seu valor de forma cheia, né? Então a gente tem que ter uma ação ordinária, né, com liquidez. Por quê? Porque também não adianta a gente investir numa ação com uma ação ordinária e ela não tem liquidez, tu vai ter um volume grande de dinheiro no futuro e quando tu for vender não vai ter comprador. Então, além de ser as ações ordinárias, que são as ações ON, elas têm que ter liquidez. E a liquidez que eu selecionei aqui pra gente é o quê? Uma movimentação de 1 milhão, uma liquidez diária de 1 milhão por dia, né, de movimentação. Então tem que ser o quê? Uma ação ordinária com liquidez acima de 1 milhão de reais por dia.
beleza? Que aí é uma ação que a gente vai conseguir no futuro, caso queira vender, né? Vai ter gente para comprar, beleza? Então, foram esses os 4 critérios, né? É o setor, que foram 5, bancário, elétrico, saneamento, seguro e commodity. Tem que ter o segundo critério tem que ter um lucro líquido de no mínimo 6 anos positivo. O terceiro critério tem que ter o dividendo yield igual ou maior que 5% ao ano. E o quarto critério e último tem que ter ações, tem que ser ações ordinárias com liquidez, né? Maior do que R$1 milhão ao dia de movimentação. Fechou? Baseado nisso, galera, eu já selecionei as empresas e eu vou mostrar pra gente aqui agora. Então, a primeira ação que eu selecionei pra gente é a ação do setor bancário, e a primeira ação é BBAS3, que é o famoso Banco do Brasil. A gente sabe que o Banco do Brasil é um dos maiores bancos que tem aí no nosso país, e é um banco que dá lucro de forma recorrente e é uma boa pagadora de dividendo yield, né? A gente vai ver alguns parâmetros aqui do Banco do Brasil. Está numa cotação atual aí de R$ 27,14, uma variação nos últimos 12 meses, uma valorização de quase 30%. Aí a gente vem aqui no nosso primeiro parâmetro aqui, ó, já foi setor, que é do banco, então tá certo. Setor bancário já foi a primeira. Tem um dividendo yield nos últimos 12 meses de 7,9%. Mas a gente tem que ver aqui, ó, nos últimos... a média dessa empresa, né? Ela tem uma média de dividendo yield aí, ó, na casa de 6,45%, né? A gente puxa aqui desde 2014, aí tem momentos que ela está mais elevada, momentos que está mais baixo, porém a média do dividendo dessa empresa é de 6,45%, então está acima dos 5% ao ano que a gente quer. O próximo requisito, né, o critério que a gente selecionou é a liquidez média diária. A liquidez média diária do Banco do Brasil aqui, ó, é de 549 milhões de reais por dia. Então é bem além de 1 milhão, né? Então tá tudo certo. A liquidez tá boa e dividendo também. E tá no setor bancário. E a última é o quê? Se a ação dá lucro. A gente vem aqui em receitas e lucros, ó, coloca no máximo, tira a receita e deixa só o lucro. A gente consegue ver aqui, ó, bora colocar nos últimos 10 anos. A empresa, ó, 2014 para cá, só vem dando lucro e o lucro só está subindo. Então a empresa é uma boa pagadora de dividendos, né? Ela tem liquidez nas ações ordinárias dela, ela é no setor perene, um setor bom da economia e dá lucro há mais de 6 anos. Fechou? Então, esse é um tipo de empresa que eu gostaria de investir e gostaria de ser sócio. Então, por isso que eu coloquei ela nessa carteira. Bom, galera, a segunda empresa da carteira é a Taesa, que é a TAE3, né, que é a ação ordinária da Taesa. Ela está em uma cotação de 11,34% e tem um dividendo yield médio nos últimos 12 meses aí na casa de 10,87%. Só lembrando que a Taesa é do setor de energia e trabalha com linhas de transmissões. Então a gente vem aqui também, ó, ver o histórico de dividendo yield da Taesa. A Taesa tem aí, ó, a média de pagar 7,47%, né? Então tá bem acima dos 5% que a gente quer. Teve anos que ela não pagou dividendo, porém desde 2017 ela tem o histórico de pagar dividendo. E sempre aí só foi um ano abaixo de 7,47%, né? Nos outros anos sempre bem acima. Então ela é uma boa pagadora de dividendos e é uma das características que nós queremos uma empresa na nossa carteira. A gente consegue perceber, ó, que a Taesa 3, né, que é a ação ordinária da Taesa, ela tem aqui, ó, uma liquidez média diária menor do que a do Banco do Brasil, né, bem menor, mas está dentro do nosso parâmetro lá que nós selecionamos, que é 1,2 milhão de movimentação diária em reais por dia. Então está numa liquidez razoável. Então aqui dentro das receitas e lucros, né, a Taesa nos últimos 10 anos tem demonstrado que recorrente, o que? Lucro líquido. Então, uma empresa que vem dando lucro, uma empresa que vem crescendo, é isso que a gente quer. Uma empresa do setor de energia, que é um setor perene, estratégico da economia, uma empresa grande que vem dando lucro e, consequentemente, distribuindo dividendos. E é isso que a gente quer para o futuro, né? Que ela continue sendo uma boa pagadora de dividendo e gerando lucro. Então, essa é a segunda empresa da carteira. Então, galera, a terceira empresa da carteira é a CSMG3, que é a Copasa. Aqui a gente consegue ver que a Copasa é de utilidade pública, né, do segmento de quê? De saneamento básico. A cotação dela no dia de hoje está em R$ 20,16, está numa valorização nos últimos 12 meses de 18,5%. E o dividendo yield dela dos últimos 12 meses foi um dividendo yield muito forte, né? Que está em 17,6%, bem elevado. Vamos ver o histórico de dividendo dela aqui. A gente consegue perceber, ó, que o histórico de dividendo yield da Copasa
tá muito elevado nos últimos 12 meses, mas o dela é o mais baixo até agora. Tá em 5,45% na média dos anos, né? Teve ano aqui que ela pagou 5, pagou menos, aqui ó, foi subindo, desceu. Aí em 2020 pagou 17%, depois desceu. Aí 2022 pagou 2,45, 2023 pagou, né, um dividendo yield bem elevado, e até agora nos últimos 12 meses, no atual ano não pagou nada ainda. Porém, na média aqui tá em 5,45 o dividendo yield dela, tá dentro dos nossos critérios que selecionamos, né? A liquidez média diária de negociação da Copasa está em 21,8 milhões, então está bem além do 1 milhão que nós selecionamos, né, ali como critério da carteira. A gente sabe aqui que ela está no setor de utilidade pública, no segmento de água e saneamento. Tem 100% de tag along aqui, ó. Então, em relação ao lucro líquido da Copasa, aqui só teve um ano que ela deu um prejuízo na casa de 11 milhões, né? Mas ela vem dando lucro nos últimos anos de forma recorrente. 2014 deu lucro, 2015 deu prejuízo, aí 16, 17, desde 2017 só vem dando lucro, só vem aumentando. E no último aqui, nos últimos 12 meses ela deu um lucro aí na casa de 1,3 bilhão. Então, é uma empresa que é do setor de saneamento estratégico da economia, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que paga bons dividendos. Então, essa é a terceira empresa da nossa carteira, que é do setor de saneamento. A quarta empresa, galera, é a nossa também, uma empresa bem querida no mercado, né? Que é uma empresa que é grande, bem consolidada e tem um histórico de pagamento de dividendos também extraordinário, que é BB Seguridade, né? Que é a parte de seguros do Banco do Brasil. A cotação dela está atualmente na casa de R$ 32,19. Nos últimos 12 meses ela teve uma valorização positiva aí de 13,4% e o dividendo yield dela nos últimos 12 meses está na casa de 8,8%. Um dividendo yield bem elevado. Aqui ó, a gente vê que o dividendo histórico de dividendo yield da BB Seguridade está na casa de 7,34%. Então também está bem além daqueles 5% que a gente selecionou, né? Alguns anos abaixo, alguns anos acima, mas na média aqui 7,34%. Beleza? Bom, e o próximo critério que a gente selecionou para analisar é o quê? É a liquidez média diária das ações. Então a gente consegue ver que BB Seguridade tem uma liquidez média diária na casa de quase 170 milhões. Então, bem além, né, de 1 milhão que a gente colocou como critério. Ela é do setor financeiro, no segmento de quê? De seguros. Que é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? A gente paga o seguro, mas a gente nunca quer usar. Então, a empresa consegue, de forma inteligente, reinvestir esse dinheiro em alguns tipos de investimento e acaba gerando lucro para a empresa. Fechou? Então, liquidez média diária está dentro dos parâmetros que nós selecionamos. E o próximo é o quê? Lucro líquido. Vamos ver se a empresa dá lucro líquido. Nos últimos 10 anos também a empresa aí vem dando lucro líquido. Desde 2016, né? Vem dando lucro líquido. Nunca deu prejuízo e só vem aumentando também desde 2020. Aí, nos últimos 12 meses deu um lucro líquido aí de 8,14 bilhões de reais. Beleza? Então, essa é a quarta empresa do setor de seguros da nossa carteira, BB Seguridade. Uma empresa é a famosa empresa, uma das maiores empresas de valor de mercado aqui do Brasil, né? Que é a Petrobras. As ações delas, a ação ordinária dela que termina com 3 aqui é PTR3, do setor de petróleo, gás e biocombustível. A cotação dela atualmente está na casa de R$ 40,39. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 61%, uma valorização muito boa. Ela tá cara, né? Tá cara não, né? Tem um risco aí estatal, que é o risco do governo, mas ela valorizou bastante nos últimos 12 meses, né? Uma valorização considerada. Tá pagando dividendo yield também aí bem exorbitante, na casa de R$ 17,7%, muito alto, né? Se for ver ali, a gente vai ver a média histórica do dividendo yield da Petrobras. Teve anos que nem pagou, mas nos últimos anos está pagando bastante. A gente vai ver aqui, ó. Passou de 2014, ela pagava dividendos. Antes pagava também. Só que aí teve um tempo ruim, né? Que aí foi 2015, 16, 17 não pagou nada esses 3 anos. Aí depois de 2018 voltou a pagar. Pagou 18, 19, 2020 bem pouco. Aí em 21 começou. Pagar dividendo de forma bem significativa. 18% em 2021, 59% em 2022... 18% em 2023 e nos últimos 12 meses pagou aí 17%. Então ela tem uma média de 11,8%. E se a Petrobras continuar nesse ritmo, né? Não se endividando tanto, não tendo tanta ingerência do governo, ela consegue manter esse dividendo na casa aí de 11%, 10%. E é isso que a gente quer, uma empresa que
tá num segmento bom, que é um segmento de commodity, que é um segmento estratégico da economia também, principalmente do que se trata de petróleo, né? E é uma empresa muito grande, é uma empresa de valor de mercado, uma das maiores do Brasil. Então, a gente tem a perspectiva que a Petrobras continue pagando os bons dividendos, né? Não sei se vai ficar nessa casa de 11%, mas acima de 5% eu acho que é razoável continuar, beleza? Mas atualmente já está numa média aí de 11,8% a média do dividendo yield da Petrobras. Em relação à liquidez média diária da Petrobras de negociação, ela está negociando aí por dia 470 milhões de reais por dia, né? Então é um valor bem considerável, acima do 1 milhão, como a gente colocou. E ela é do setor ali que eu falei para vocês, petróleo, gás e combustíveis, segmento de exploração, refino e distribuição do petróleo. E o nosso último critério, a gente consegue ver que se a Petrobras dá lucro ou não nos últimos 10 anos. Aqui 2014, lá que ela não pagou nada, 15 a 16 estava só dando prejuízo, né? Prejuízo de 21 bilhões, 35 bilhões, 13 bilhões. 2017 começou a ajustar a casa lá, as contas, começou a distribuir dividendos, o lucro começou a dar lucro, né? Deu lucro em 2017, 18, 19, 20 começou a cair, mas depois 21 subiu de novo, ó. Saiu de 2020 de 6 bilhões para 2021 para 107 bilhões. 2022 de 189 bilhões, 2023 125 bilhões e nos últimos 12 meses deu um lucro líquido aí de 110 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, né, galera? Por isso que ela tá aí distribuindo bastante dividendos. O payout tá alto, né? Tá distribuindo 89% do lucro e tem muito lucro líquido para a empresa, né? Pô, bastante lucro. Então, um dos acionistas principais é estatal, é o governo. Então, o governo também ganha com essa distribuição de lucro, né? Que volta para ele. E também para os acionistas que estão na empresa aí há algum tempo. Beleza? Então, é uma empresa de um segmento que é forte e estratégico da economia. Tem um bom lucro líquido. Tá pagando bom dividendo. E é isso. É uma empresa que tem tudo para continuar crescendo aí se for bem gerida. Então, galera, finalizado lá a análise das 5 ações que eu falei para vocês, né? Setor bancário foi o Banco do Brasil, setor de seguros foi BB Seguridade, setor de saneamento foi a Copasa, setor elétrico foi a Taesa e o setor de commodities foi quem? Foi a Petrobras, né? Eu mostrei para vocês aqui uma tabelinha. Essa tabela porque eu falei que é uma carteira com menos de R$135 investido, né? Daí eu coloquei aqui, fiz uma tabela, coloquei aqui, ó, o ticket de cada ação, né, do Banco do Brasil, BBSE3, BBASE3, BBSE3, que é da BB Seguridade, coloquei da Copasa, da Taesa e da Petrobras. Coloquei a quantidade. Se a gente fosse comprar uma ação de cada empresa dessa, nessa cotação que ela tá de hoje, aqui, que é de 27, 32, 20, 11 e 40 reais, quanto que seria nosso investimento total hoje? Seria aí, ó, R$131. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. R$131,23. Então, se a gente quisesse virar sócio do Banco do Brasil, da BB Seguridade, da Copasa, da Taesa e da Petrobras, comprando uma ação de cada, a gente ia investir um valor total aí de R$131, que é menos do que R$135, como eu falei no vídeo. Baseado na cotação de hoje, que é essa cotação aqui, ó. Beleza? Aí, se a gente compra uma ação de cada, no ano a gente vai ter um dividendo yield aí, né? Um retorno de R$15,20. Obviamente, né? A gente vai ter investido R$131, comprado uma ação de cada, nosso retorno vai ser pequeno, né? R$15, mas é um retorno considerável, na casa de 12%. Beleza? Mas aí, montei também aqui, além de R$131, se colocasse R$200 ou R$1.000 em cada ação dessa, né? Aí eu coloquei aqui, ó, investimento por ação, como vocês podem ver nessa segunda tabela aqui, ó. Aí eu coloquei R$200 em cada, né? Umas vão dar um pouquinho menos, outras um pouquinho a mais. Mas se a gente colocasse aqui, ó, R$189 em Banco do Brasil, ia dar 7 ações, né? Como ela tá pagando dividendo nos últimos 12 meses de R$2,32, a gente ia ter um dividendo yield no ano do Banco do Brasil na casa de R$16,24. Fechou? Fazendo isso com todas as ações, aqui ó, a gente ia ter 6 ações do BB Seguridades, 10 ações da Copasa, 18 ações da Taesa e 5 ações da Petrobras. A gente ia investir aqui, ó, quase R$200 em cada uma. No total, ia dar R$1.000. Então, a gente ia ter uma carteira aí, se a gente tivesse R$1.000 sobrando e investisse R$200 em cada, a gente ia ter um retorno aí de dividendo yield no ano, em 12 meses, a gente ganharia
R$115,19. Já aumentou, né? Aumentou na proporção de 10 aqui, né? Que aumentou o valor também investido em 10. Então, um retorno também na casa de 12%. Mas aí, vamos lá. Tô com 5 mil aí para investir. Quero colocar aí R$1.000 em cada empresa dessa. Fechou? Aí coloquei aqui, ó, investimento por ação. R$1.000 em uma, 998 em uma, R$1.008 em uma, 975 em uma e 1.050 em outra. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Banco do Brasil, com R$1.000 você compraria hoje 37 ações. BB Seguridade, você compraria hoje 31 ações. Copasa, você compraria hoje, em relação a esse preço de cotação, 50 ações. Taesa, você compraria hoje 86 ações. E Petrobras, com R$1.000, você compraria hoje 26 ações. Então aqui já ia ter uma quantidade considerável de ações, né? Quanto maior a quantidade de ação, maior a quantidade de dividendo recebido, né? Então, você colocando R$1.000 em cada, aqui você teria investido, ó, R$5.035. Obviamente que não deu 5 mil exato, porque em algumas foram mais e outras menos, né? Mas o valor total deu R$5.035. O teu dividendo yield, o teu dividendo no ano que você teria recebido na tua conta corrente, seria bem mais significativo, né? Já iria receber aí, ó, R$584,18. Pô, no ano, os teus 5 mil, os teus R$5.000 renderam aqui, ó, R$584,18. Então, isso tá na casa de 12%, né? Investido nessas ações, comprando essa quantidade, nessa cotação aqui, se elas continuarem pagando dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses, né? Óbvio que isso aqui não é exato, né? É só baseado no que aconteceu no passado, nos últimos 12 meses, porque o dividendo dela de distribuição pode mudar. Mas aqui é só pra gente ter uma noção de quanto nós teríamos recebido caso tivesse investido X valor em cada empresa dessa, né? Então aqui, ó, no total de investimento de R$5.000, né, R$1.000 em cada empresa dessa, a gente teria recebido R$500, quase R$600 no ano. Pô, com R$600 dá pra gente fazer alguma coisa, né? Dá pra fazer bastante coisa, comprar um presente, dar uma passeada, até viajar pra algum lugar mais perto, ou fazer como eu faço, né? Pegar esse dinheiro aqui, colocar no meu aporte mensal e reinvestir, né? Para essa bola de neve crescer muito mais. Mas é isso, galera. Só mostrar para vocês aí que com menos de R$135, né? Com exatos R$131, a gente consegue investir em boas empresas, né? Banco do Brasil, BB Seguridade, Copasa, Taesa e Petrobras, que são empresas grandes e boas. E mostrar para vocês os meus critérios que eu uso quando eu vou selecionar algum investimento. Fechou? Então é isso. Agradecer pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí, por favor. Se tiver algum comentário, coloque no comentário aí embaixo. E valeu. Bora investir que o tempo tá passando. Falou.